me visualizo vivendo algo bom, de alguma forma eu começo a me autorizar a viver isso. Tem uma pesquisadora nos Estados Unidos, a Barbara Fredrickson, que ela estuda os efeitos do pensamento no cérebro há mais de 40 anos. Tem um instituto só para pesquisar isso. E ela pesquisa o detalhe do detalhe, né? Como eu enxergo quando eu pensei certa coisa, como é a minha resposta numa prova, como fica a minha redação, como que fica a minha capacidade de reter uma informação. Então, ela desenvolveu vários estudos diferentes e ela comprovou que realmente, se antes de eu dar umas fotos para a pessoa olhar, eu falar uma frase negativa, essa pessoa depois não vai saber detalhe quase nenhum daquela foto, ela não vai ver o que está na frente dela. Se eu falar uma frase positiva, inspiradora, alguma ideia legal, essa pessoa vai conseguir olhar atentamente para as fotos e vai conseguir reter muito mais informação, ela vai poder te descrever depois o que tinha na foto. E isso aconteceu em mais um monte de outras coisas, do tipo colocar um trecho de um filme violento de guerra para a pessoa assistir, ou um trecho de um filme inspirador, e aí depois a pessoa tem que escrever uma redação. A capacidade de eloquência, de achar palavras, de se expressar bem, era muito melhor se a pessoa tinha visto o filme inspirador. Isso afeta a gente o tempo todo. Esse estudo das fotos, dessa questão da gente ficar meio cego para o que está bem na nossa frente quando a gente está negativo, provavelmente é o que explica aquele fenômeno que acontece, que vocês já devem ter vivido, acredito que todo mundo já viveu, de estar procurando muito alguma coisa em casa, desesperado, que onde foi parar, não é possível, estava aqui, né? E quanto mais você acredita que sumiu, que não tem jeito, você não acha, e um tempo depois, quando você nem estava procurando, aquilo aparece. E muitas vezes você chega e fala, mas eu olhei aqui, alguém colocou aqui, não é possível, porque não estava. E é justamente essa explicação, que provavelmente estava lá sim, e você ficou cego para aquilo pela certeza de que não era possível encontrar. Tem um exemplo desse tipo, uma vez eu estava brincando, jogando uma bolinha com raquete com meu menino, numa região que tinha um arbusto logo do nosso lado e a bolinha era verde. E aí no que a bolinha caiu no arbusto, ela desapareceu no meio da folhagem. E tava eu lá procurando e pensando, nossa, no meio de verde tá difícil, hein? E tava invisível aquela bola. E chegaram pessoas perto, ninguém achava, todo mundo com o mesmo comentário, de que já era, não tinha jeito. E aí eu pensei assim, eu vou chamar meu marido, eu acho que ele acha. Foi eu pensar isso, a bola se tornou visível para mim. Olha que interessante, no que mudou a possibilidade na minha cabeça daquilo ser visível, eu vi. E aí outro dia isso aconteceu de novo, e meu marido tava junto. Aí eu falei, ixi, o que eu penso agora? Aí ele não tava achando. E aí eu só lembrei de uma situação que eu tava procurando um cheque, alguma coisa que eu tinha colocado no meio de um livro, e eu folheava aquilo e não achava em que página que tava, aquilo tinha sumido. E que aí eu, com mais leveza, distraidamente, simplesmente soltei e abriu na página certa. Aí eu pensando exatamente nisso, eu mexi nas folhas com essa mesma leveza e pumba, a bolinha caiu. E antes eu tinha mexido aberto assim quase sistematicamente, centímetro por centímetro, para cuidar de tudo ali e não achava. Então, assim, é muito interessante isso. Só que eu quero deixar claro algumas coisas para vocês, porque visualização faz uma diferença? Faz. Tem um estudo sobre, por exemplo, ganho de massa muscular. Então, se eu sou sedentária, mas começar a imaginar que eu tô forte, será que isso faz resultado? Ou não adianta? O estudo mostrou que tem resultado, eu ganho massa muscular. Só que, e se eu malhar? Eu consigo ganhar o mesmo tanto de massa muscular só imaginando e malhando? Não, a pessoa que malha, ela ganha mais massa muscular do que a que só imaginou. Então, o concreto é importante, e bastante. Mas o auge de massa muscular é a pessoa que imagina e faz a ginástica. Então, estamos nessa época de Covid, é interessante a gente pensar nisso, que de forma alguma eu tô falando, fiquem só imaginando que vai dar tudo certo e que você é saudável, que aí você fica saudável mesmo, tá? Então não precisa lavar as mãos, não é nada disso, né? Então cuide do concreto. Tá com um machucado que precisa suturar, não pensa, não é nada. Isso é negação, que a gente até já conversou um pouco. Aí você tá tão assustado com aquilo que você prefere nem pensar na gravidade.
Não, vamos fazer o possível, vamos no hospital, vamos suturar. Mas junto pensar, vai dar tudo certo, eu tenho uma boa cicatrização, já aconteceu outra coisa no passado que ficou tudo bem, vou tomar um antibiótico, não pego infecção fácil assim não, eu tenho boa imunidade, minha saúde é boa. Não pensar coisas para se enganar, tentar tampar o sol com a peneira, mas pensar coisas verdadeiras que te ajudem a se sentir melhor. Porque você se sentindo melhor, você facilita a regeneração. E você desesperado, preocupado, você dificulta essa regeneração. Sim, e você descobre se você está fazendo certo ou não pelo resultado. Igual o exemplo da bolinha no arbusto, né? Eu fui testando pensamentos e teve um pensamento que iluminou. Quando eu pensei, meu marido vai achar, imediatamente tinha uma solução na minha cabeça. Me abriu para aquilo ser possível. O pensamento, nossa, ninguém está vendo, provavelmente ela está perdida mesmo, me atrapalhou. Então é você que vai testando, né? Se você ficar pensando assim, vamos supor, eu vou conseguir, eu vou achar, eu tô vendo, e você tá vendo que você não tá vendo? Tem alguma coisa no jeito que você tá pensando que não tá te ajudando. Talvez tá desesperada demais. Não tá realmente gerando a sensação de que é possível para você. Então você tem que achar um pensamento melhor que te ajude a acreditar que é possível. Quer ver um exemplo? Uma vez num joguinho desses de treinar o cérebro também, mas jogo online. Tinha um jogo que eu fazia que eu já achava que estava rápido. E é um jogo assim que compara você com você mesmo, né? Então, no máximo eles te dão um gráfico para ver como você está em relação a outras pessoas da sua idade. E para mim já estava rápido. E aí quando eu vi outra pessoa fazendo bem mais rápido do que eu, sabe quando mostra que é possível e eu nem sabia que era possível? E aí, quando eu joguei de novo, eu já joguei bem mais rápido, porque aí eu tentei ir no que eu tinha visto. E antes nem era possível, já estava me esforçando. Então tem isso, a gente tem uma série de bloqueios mentais, de crenças limitantes, o tempo todo. Então, assim, a gente tem uma impressão que a realidade é uma e que a gente está vendo acuradamente a realidade. Mas não é bem assim que acontece. Na verdade, olhando para a mesma situação, o que eu tô vendo e o que a outra pessoa tá vendo pode ser totalmente diferente. A gente tem um filtro no cérebro que só permite que a gente veja aquilo que a gente já acredita. Então, provavelmente, para triar um excesso de informações, imagine se a gente olha um Facebook e a gente recebe aquela overdose de informações, fotos, artigos, vídeos. E aquilo seria demais, e não é só naquilo, é em tudo. Em todo lugar é muita informação, é muito som, é muita cor, é volume. Se isso tudo entrasse no nosso cérebro indiscriminadamente, seria uma overdose. Mas o nosso cérebro tem um sistema de filtro, e o que se nota é que esse filtro funciona dessa forma. A gente só enxerga aquilo que já faz sentido, que você já acreditou, que você já viu exemplos. Então, quando uma coisa é nova, a gente demora um tempo até para conseguir encaixar aquilo em algum lugar. Eu fico imaginando até para vocês como não é esse curso. Certas coisas que eu lanço agora no começo, eu vou falar mais tarde, lá para frente, daqui a meses, em outro contexto, eu tenho certeza que vocês vão entender de outra forma. Talvez agora até passa batido, vocês nem notam que eu falei alguma coisa. E isso é absolutamente normal. Mas isso é interessante porque mostra pra gente que, poxa, o que eu tô deixando entrar no meu filtro? Então, na verdade, a gente tem um radar e que a gente só enxerga o que está no nosso radar. Pensem assim, vamos ver se vocês já notaram uma situação desse tipo. Vocês decidiram adotar um gatinho e aí você começa a ver gato na rua para todo lugar, passa um carro, tem adesivo de gato, né? Liga a TV, alguém tá falando de gato. Não é assim? Nunca ouviu falar de uma certa marca de carro. Aí alguém conversa com você, fala todos os benefícios maravilhosos, tal. Você sai na rua, passa 3 do seu lado. Você nunca tinha visto. Eu lembro quando eu tive minha primeira filha, que eu reparei como tinha comercial na TV sobre fraldas, hipoglós, né, leite em pó. Dava a impressão que era só isso. E com o tempo, não. Eu vi comercial de outras coisas. Mas quando eu tive o segundo filho, voltou aquela intensidade. E era o mesmo canal, porque é canal de desenhos, a outra ainda assistia desenhos. Mas aí deu a impressão que voltou a mostrar a fralda e hipoglós. Não era só porque agora bebês estavam no meu radar. E logo antes, quando eu tinha uma filha de 4, 5 anos, bebês não estavam mais no meu radar.
Então, no que isso implica pra gente em relação a nós mesmos? Se você tem uma crença de que você tem dificuldade em alguma coisa, ou de que você é antissocial, você é tímida, você tem dificuldade em expor suas opiniões, qualquer crença dessas que você tem a seu próprio respeito, essa crença cria um filtro. E aí você só vai ver evidências disso, que você já acredita. Então, constantemente você vai estar num grupo de amigos e vai pensar, nossa, tá vendo? Aquela hora as pessoas ficaram sem graça, eu acho que eu falei besteira. Aquela hora ela olhou pro lado, acho que de tão chata que eu tava. Aquela hora... Você fica confirmando, porque o seu cérebro quer buscar comprovações daquilo que você já acredita. Então, toda vez que a gente faz autoafirmações pensando sobre qualquer dificuldade, a gente está aumentando essa dificuldade. Bom, sabendo de tudo isso e com base em trocentos estudos que existem sobre visualização, nos Estados Unidos eles levam muito a sério as coisas que são descobertas nos estudos, eles aproveitam esses resultados, eles fazem uso de verdade. Não é à toa que eles ganham tantas medalhas nas Olimpíadas. Então, nos treinamentos olímpicos, não é só treino físico, é essencial também um treinamento mental e esse treino de visualização. Então, as pessoas se visualizam com os movimentos perfeitos e se visualizam no pódio, recebendo medalha, aplausos e tudo mais. Então, quando eu me visualizo vivendo algo bom, de alguma forma, eu começo a me autorizar a viver isso. Senão, eu fico acreditando que só é possível certas coisas na minha vida. Então, a mente é poderosa.